apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina. Acabou chorando, acabou chorando. Um perro apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina. Acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no boutique, bebeu, bebeu, caiu assim, assim, dizendo, ferrou, cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim. Opa! Feliz terça-feira de carnaval, meu povo! Carnaval em casa, hein? Não vai fazer igual a muita gente sem noção que tá se aglomerando por aí em festas clandestinas. Aliás, eu sou a favor que esse povo aí seja colocado no último lugar da fila de vacinação. Isso mesmo. Ou melhor, se sobrar vacina, eles tomam. Se não, deixa pra lá. Ai, coloquei meus óculos aqui para poder enxergar, porque a produção manda a gente colocar essas máscaras aqui, mas mal dá para enxergar alguma coisa. Bom, como vocês puderam perceber, o assunto de hoje é carnaval. Mas nós vamos voltar um pouco no tempo, como pudemos observar aí no vídeo de abertura. Vamos falar da folia dos anos de 1919, 1920. E por que falar desse período? Bom, ele tem um pouco a ver com a situação pela qual estamos passando no momento. Aliás, uma correção, pela qual esperamos muito passar se o povo colaborar também, né, pessoal? O fim de uma pandemia. Isso mesmo, no ano de 1919, o mundo celebrava o fim da Primeira Guerra Mundial e também da grande onda de gripe espanhola que deixou um saldo mínimo de 50 milhões de mortos em todo o mundo e 35 mil no Brasil. Porém, se acredita que esses números tenham sido muito mais elevados. E essa alegria do fim da pandemia da gripe espanhola se refletiu aqui no Brasil. Como nas ruas cariocas, elas foram tomadas por uma multidão que cantava, dançava, se abraçava, beijava e outras cositas más. Há quem diga, inclusive, que nós viveremos um momento semelhante no cenário pós-pandêmico da Covid-19, prevendo, inclusive, libertinagem, gastança total, tá tudo liberado, ê! Bom, mas será mesmo que nós viveremos tal festança? Claro que dentro do contexto atual, afinal, estamos falando agora de 2022, 2023... Enfim, será mesmo, pessoal, que o futuro está repetindo o passado, como diz Cazuza? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Ficaram curiosos? Então fiquem por aí, porque responderemos essas e outras perguntas na edição de hoje. E para isso, o professor Jack Brandão, especialista em imagens, tem muito a nos dizer. Não é mesmo, professor? Como é que tá o carnaval aí? Oi, Mari, tudo bom? Oi, pessoal, como é que estão? Bom, carnaval? Que carnaval, meu? Na boa, eu só soube que ia ser carnaval porque vocês me chamaram para fazer um vídeo sobre carnaval, porque para mim... Realmente, carnaval é na rua, é pulando, é dançando, é festejando, é aglomeração, são pessoas. Mas, infelizmente, nós estamos passando realmente por essa pandemia e eu não sou maluco de ficar passeando por aí. Primeiro, eu penso na minha própria vida e penso na vida daqueles de quem daquelas pessoas que estão ao meu lado, né? Não tem como. Mas, realmente, quando nós pensamos nessa festança, é algo que pode acontecer realmente, porque nós estamos, toda essa alegria, toda essa angústia, toda essa euforia represada vai ter que sair mais dia menos dia. Então, mais dia menos dia, o que nós vamos ter? Uma explosão de alegria diante do fim dessa pandemia. Nossa, até rimou tudo aqui.
Eu acho que eu tô meio poeta hoje aqui. Mas é real. Como lá na própria Itália, na Europa, quando acabou a primeira onda, depois daquela mortandade que houve lá, as pessoas foram para a rua cantar, pular, só que não se esperava uma segunda onda tão rápida, né? Bom, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, professor Jack, para começar, eu gostaria de entender mais sobre o contexto mundial de 1918 e como ele mudou em 1919. Afinal, o mundo estava triste e melancólico em um ano e no outro já estava alegre e colorido, como foi o caso das ruas cariocas. Como eu falei para vocês, foram tomadas de gente entoando marchinhas de carnaval. Mari, o começo do século XX foi um começo muito estranho. E por que estranho? Nós temos de pensar o seguinte, o século XIX, já no século XIX, houve um grande boom, houve uma grande euforia mundial, vamos dizer assim, de modo especial para a classe burguesa, vamos dizer. Por quê? Foi um século, foi uma virada de século muito parecida com a nossa do século XX e XXI. Nós tivemos naquele momento, houve um boom tecnológico muito grande, então as pessoas viveram euforia, uma grande euforia nos anos 10 de modo especial. É um momento que nós conhecemos por Belle Époque. Toda essa alegria, toda essa fantasia, essa crença no futuro, essa crença na modernidade, essa crença na máquina, na industrialização, de repente tem um boom, um boom negativo, não um boom para cima, mas um boom para baixo, que foi exatamente a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, que minou toda essa alegria, minou toda essa esperança em tempos melhores. De repente, nós estávamos numa situação de euforia, de alegria, de tudo é possível, a tecnologia veio para inovar, para transformar o mundo, para fazer com que as pessoas trabalhassem menos, etc, 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 que nós já conhecemos essa ladainha. Veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914, que muitas pessoas acreditaram que ia ser muito rápida. Diante da própria tecnologia, o pessoal falou, não, essa guerra em poucos meses acaba. Poucos meses, durou 4 anos. 4 longos anos. A Primeira Guerra Mundial, se nós pararmos para pensar, foi uma das piores guerras que a humanidade travou. E eu digo humanidade por quê? Porque foi uma guerra em nível mundial, coisa que até então não se conhecia. Pior ainda, nós tivemos o quê? Andavam lado a lado o passado e o presente. Enquanto havia ainda cavalaria a cavalo, havia já os tanques. Enquanto havia baioneta e pessoas empunhando espadas, já havia metralhadora. Então foi uma guerra de contrários, uma guerra medonha, massacrante, pessoas sendo queimadas vivas com aqueles lança-chamas, uma coisa absurda. Então, 4 anos depois, nós vimos, em 1918, nós tivemos o fim da guerra, que foi um momento de extrema euforia também. Só que junto com o final da guerra, nós tivemos uma grande epidemia mundial, que foi a gripe espanhola, conhecida como gripe espanhola, não que tenha surgido na Espanha. A gripe espanhola, pessoal, foi uma gripe um tanto diferente, porque em vez de atacar principalmente os idosos ou as pessoas mais debilitadas, atacou principalmente os jovens. Não se esqueçam, muitos jovens morreram nas trincheiras, muitos jovens morreram na guerra. É uma guerra parada, não era uma guerra de movimento. As guerras das trincheiras eram uma coisa perversa, inumana, como se a guerra fosse humana, mas enfim, vamos pensar. Com a epidemia da gripe espanhola,
aquela alegria, pseudo-alegria pelo final da Primeira Guerra Mundial se torna o caos também, porque as pessoas não conseguiram vislumbrar algo no fim do túnel, como nós muitas vezes hoje também. Até que a gripe, como ela veio, ela foi acabando e acabou. Então, na Covid, nós acreditávamos também, muitas pessoas acreditaram, que ela fosse ser rápida. Fato que não se comprovou. Nós já temos mais de um ano aí, continua, nós estamos vendo surto 1, surto 2, onda 1, onda 2, aumentam os casos, nós temos Bom, não vamos falar mais sobre isso. Agora, realmente, em 1919... o carnaval de 1919 foi um estouro. Por que um estouro? Porque realmente havia acabado a guerra um ano antes, 1918. 1918, 17, 18, nós tivemos aquele surto gigantesco da gripe espanhola que matou muita gente. Pessoal, não dá para ter uma noção da quantidade. Foram milhões e milhões de pessoas que morreram no mundo. Então, no Brasil, vai saber, no Brasil provavelmente deve ter chegado a mais de 50 mil pessoas, não as 35 mil que as estatísticas dizem. Então é óbvio, diante disso o que acontece? As pessoas foram efetivamente para a rua. Vejam essas imagens do início do vídeo. O Carnaval de 1920, o 19 foi o grande estouro do Carnaval no final da década de 10. Nós temos de lembrar isso também. Nós vamos ter a virada da década 1910 para 1920 e nós temos também essa alegria por ter passado vivo pela pandemia de gripe espanhola, que foi algo realmente terrível. Acabou chorando, a Colombina entrou no boutique, bebeu, saiu assim, dizendo, ferrou cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim. Ferrou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Ferrou apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando. Um grande amor tem sempre um triste fim, com o Ferrou aconteceu assim, levando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Outro fato interessante ocorrido em 1919 é que o inspetor de saúde pública do Rio de Janeiro chegou a pedir para que a folia não acontecesse. Afinal, a grande onda de gripe espanhola havia passado, mas ela poderia voltar. Porém, seu pedido foi em vão. O povo festejou como se não houvesse amanhã. Ainda não havia as escolas de samba que conhecemos hoje, mas as ruas foram tomadas por blocos, cordões e as chamadas grandes sociedades com imensos carros alegóricos, muitos inclusive feitos por artistas, como Di Cavalcanti. E assim foi nos anos seguintes também, na década de 20, conhecida como os Loucos Anos 20. E quanto aos próximos anos, será que teremos uma comemoração sem fim? Com base no depoimento do sociólogo, médico e professor de ciências naturais da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, Nicholas Christakis, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo segundo a revista Time, nós teremos sim. Ele afirma que essa grande comemoração poderá ocorrer no ano de 2024, período em que entraremos no cenário pós-pandêmico. Isso porque, segundo o sociólogo, nós ainda teremos que atingir uma imunidade de grupo, seguida por um período intermediário, em que o impacto biológico da pandemia já não nos afetará tanto, mas nós ainda sentiremos muito as consequências econômicas, sociais e psicológicas de tudo o que está acontecendo.
Nicolas também ressaltou que em períodos pandêmicos como o que estamos vivendo, as pessoas tendem a se voltar mais para a religião, economizar mais e também ficam mais receosas quanto ao fato de correr riscos. Claro, as pessoas que têm consciência, né? Mas, segundo ele, quando a pandemia passar, tudo isso vai ficar para trás, como nos loucos anos 20, e poderemos sim ter uma época de libertinagem sexual e gastos desenfreados. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, indique aos amigos. Se não gostaram, indique aos inimigos. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e nos sigam também em nossas redes sociais, pois estamos com novidades lá. Todo dia estamos postando uma curiosidade diferente para vocês. Isso mesmo. Desejo um bom resto de carnaval a todos dentro de casa e que no ano que vem possamos todos estar comemorando juntos, vacinados, claro, e se vai haver uma libertinagem ou não, não sabemos. Mas o que eu tenho para dizer por hora é para se cuidarem e não deixarem de se inscrever em nosso canal. Até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau!